eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Cláudio Armolin, presidente do Sinduscon Rio e uma das principais lideranças do setor da construção civil no Brasil. Atual diretor de operações da Sabesp, além de conselheiro na Morar Construtora e Cavazani Construtora. Advisors em várias empresas, além de ser vice-presidente do Sudeste da CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ele possui mais de 30 anos de carreira no mercado imobiliário e também na indústria da construção civil, tendo atuado como executivo nos segmentos de construção, incorporação, intermediação imobiliária e distribuição de energia, além da gestão, reestruturação, diversificação de receitas, inovação em posições de liderança, o que rendeu uma sólida experiência no setor. Atua atualmente como mentor de startups, PropTechs, Construtechs, que estão revolucionando o mercado imobiliário. Ele tem várias etapas que ele atua, mostrando essa mudança que o mercado está tendo como um todo, na jornada de compra, de venda, locação de imóveis. Ele tem uma visão estratégica e uma experiência profunda no mercado. É um dos principais nomes na discussão sobre os desafios e oportunidades da indústria de construção. Vamos ouvir as ideias do Cláudio, principalmente falar também sobre o Summit da Construção que está para acontecer aqui no Rio de Janeiro. Sim. Cláudio, eu queria que você começasse contando um pouquinho assim dessa sua trajetória de sucesso. Bom, primeiro, André, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente do LEAD do Rio de Janeiro, promovendo essas discussões, debates de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Bom, a minha história é basicamente dentro da indústria da construção civil, tendo tido a experiência de trabalhar em várias etapas dessa nossa cadeia que é tão extensa. Então, já trabalhei com construção, trabalhei com incorporação, trabalhei com intermediação, com infraestrutura, como presidente, como diretor, como vice-presidente, como conselheiro, como membro de entidade de classe. Então, eu digo que hoje eu tenho a felicidade, tive a sorte de ter, nesses 34, 33 anos de experiência, participado do nosso setor em diversas posições, o que dá uma visão holística do setor, né? Dos problemas, das oportunidades, das transformações, muitos erros, né? Esses erros fazem com que a gente aprenda, cresça, evolua. E o meu propósito hoje é tentar, de alguma forma, retribuir tudo isso que eu vivi, aprendi, experimentei para as empresas que estão entrando, para as startups, dentro do propósito também de fazer palestras, de participar de podcasts e de programas como esse, para falar um pouquinho do nosso setor. Muito bom, né, que você compartilhe todo esse seu conhecimento. Eu queria começar também falando quais são os objetivos desse Summit da Construção, que é um evento extremamente importante aqui para o Rio de Janeiro. Né? Sim, isso começou de uma provocação, Andréa, porque o Rio de Janeiro, ele sempre foi protagonista das discussões da indústria da construção civil. Para quem não sabe, o Sinduscon do Rio completou esse ano 106 anos. É o sindicato da indústria da construção civil mais antigo do Brasil. E daqui saíram inúmeras discussões que depois fizeram parte da história do Brasil. Porque o Sinduscon, quando ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha discussões que ampliavam essas decisões para toda e qualquer indústria da construção civil do Brasil. Então, quando você fala de criação do FGTS, quando você fala de criação do Minha Casa Minha Vida, decisões importantes em relação a funding, modelo de casa própria, muita coisa aconteceu na sede do Sinduscon. E aí, com o passar do tempo, infelizmente, a gente foi perdendo o protagonismo no Rio de Janeiro em diversos setores e também na indústria da construção civil. Quando, então, em 2022, numa provocação, assim que eu entrei, assumi o Sinduscon, eu era presidente da ADEME e assumi como presidente do Sinduscon. Quando eu cheguei, então, eu fiz uma provocação, né, com diversas pessoas e dentro dessa provocação a gente falou, bom, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer de volta o protagonismo das discussões da indústria da construção civil para a cidade do Rio de Janeiro. O que a gente faz, né? Então, Marinho Filippo foi uma das pessoas com quem eu tive essa troca, Fátima Facuri, né, que é uma pessoa também muito envolvida na área de eventos na cidade do Rio de Janeiro, e na época, Eduardo Eugênio como presidente da Firjan e o Caetano, hoje presidente, na época vice-presidente. Quando a gente colocou todas essas pessoas na mesa, a gente falou, bom,
vamos criar um evento na cidade do Rio de Janeiro, única e exclusiva de conteúdo, né? Não um evento de feira, de promoção de produto, de serviço, mas somente voltado para produção de conteúdo, para que a gente pudesse democratizar tanta informação que tem dentro da cadeia da indústria da construção civil, e aí a gente está falando de mercado imobiliário, a gente está falando de infraestrutura, a gente fala de energia, a gente fala de saneamento, tudo isso no final do dia está dentro do assunto da indústria da construção civil. E aí surgiu essa ideia, a gente levou um ano, mais ou menos um ano e pouco, para colocar de pé. Fizemos, então, a nossa primeira edição em 2023. Superou em muito, Andréia, as nossas expectativas. Nós tivemos 3 dias de conteúdo com mais de 10 mil pessoas presentes. Nossa, sensacional. O resultado assim, para uma primeira edição, não tenha dúvida. Né? E tinha um desafio de você quebrar, né, aquele preconceito que ainda tinha de, né, mas vai discutir no Rio. E aí, em resumo, a gente fez o evento. Eu sempre digo que o evento ele é no Rio, mas ele não é do Rio, né, porque ele é do Brasil e do mundo, né? O nosso propósito ali é discutir as questões relativas à indústria da construção civil geral, no Brasil inteiro, e trazendo exemplos de fora do Brasil. E agora a gente parte para a segunda edição, óbvio, com um nível de responsabilidade ainda maior, por conta do sucesso da primeira edição, mas certamente um evento que veio para ficar no calendário, veio para trazer de novo o protagonismo para a cidade do Rio de Janeiro, e a gente está ansioso pela chegada aí do dia 24, 25, 26 de setembro, para a gente realizar o nosso evento. E olha que a ocupação dos hotéis já está espetacular, viu? Eu nem vendo isso, porque eu tenho delegações internacionais até que consultaram. Isso já é um super sinalizador de sucesso, né? A gente anda, ando no Brasil como vice-presidente da CEBIC, a gente começa a ouvir, né, sobre o evento, sobre as pessoas que estão vindo ao evento. Então, fruto do sucesso do primeiro e certamente a gente espera também superar a expectativa nesse segundo. E quais são os principais desafios do setor que vão ser debatidos no Summit da Construção? Porque tem alguns segmentos e alguns setores que são prioritários, não é isso? A gente tem, são 3 dias de conteúdo de 9 da manhã às 7 da noite. Então, você imagina a quantidade de assunto que a gente tem para discutir, para tá na pauta. São palcos múltiplos, né? Então, não é um assunto por hora, né? A gente tem 4 a 5 assuntos discutindo ao mesmo tempo, e esses assuntos são dos mais variados. A gente vai falar, por exemplo, do desafio da habitação de interesse social, né? A gente vive num país de proporções continentais e um déficit habitacional imenso, mesmo com toda a produção que a gente tem hoje de habitações novas dentro desse segmento de interesse social, a gente não consegue esgotar o nosso déficit. A gente praticamente atende o crescimento vegetativo, mas o déficit ele continua o mesmo grande, há né? anos. Então, esse é um desafio. O desafio dos recursos para a indústria da construção civil, né? Financiamento. A gente vê o tempo todo lá, né? O governo federal hoje tentando buscar alternativas, né? O nosso funding, grande parte, vem de poupança, e a gente vive hoje um momento que você tem mais saque do que depósito, então temos que buscar alternativas. Existe também a discussão da construção mais voltada para a industrialização, né? A gente hoje vive um momento de dificuldade de mão de obra especializada. A gente acompanha os números, o CONFEA, que é a Confederação Nacional de Engenharia e Agronomia, tem mostrado que ano após ano vem caindo o número de engenheiros formados no Brasil. Isso, incrível isso. Isso é um dado preocupante, porque tem indicadores no mundo que dizem que o volume de engenheiros que são formados num país está diretamente ligado à capacidade daquele país de se industrializar, de se inovar, de se transformar. E no Brasil a gente vem caindo o número de novos engenheiros a cada ano. Então, existe um desafio da mão de obra. Como que a gente ultrapassa esse desafio? Uma boa solução é a industrialização. Então, vamos debater muito a industrialização da construção civil. Vamos debater a reforma tributária, o impacto da reforma na construção civil. Vamos debater a indústria do saneamento, né? Hoje, uma área que está
em franca expansão depois do marco regulatório do saneamento. Existe aí um desafio de todas as empresas de saneamento do Brasil em cumprir a meta de universalização até 2033. Então isso é obra, né, espalhada... Infraestrutura exatamente, incrível, pelo né? Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente tem estados hoje que têm índices de cobertura de coleta de esgoto e tratamento de esgoto abaixo de 50%. Então, vamos trazer cases de sucesso. A gente vai falar sobre inovação, vamos falar sobre novas tecnologias, a gente vai falar sobre a indústria da construção pesada, né? Que é a indústria que faz indústrias, faz estradas, faz pontes, né? A gente tem um país que tem um déficit muito grande também de infraestrutura, né? A gente tem estradas aí que, né, não tem hoje a capacidade de comportar o volume de tráfego que a gente tem hoje. A gente tem a discussão sempre das ferrovias, dos portos. Então, assim... as dimensões, né, do Brasil, ele demanda muito investimento nessa parte de infraestrutura. Exatamente. E o legal é que a gente conseguiu fazer um evento onde a gente gera atratividade também de pessoas de fora do Brasil para entender não só as oportunidades e as particularidades do nosso país, mas também para a gente poder trocar experiências, né? Então a gente tem gente dos Estados Unidos vindo, da Holanda, da Espanha, Oriente Médio, Coreia. A gente vai ter ao mesmo tempo líderes de federações de indústria da construção civil de toda a América do Sul. São 15 líderes já confirmados, então a liderança da Argentina, do Paraguai, do Peru, da Bolívia, do México. Ou seja, é um evento, mais uma vez, que acontece no Rio, mas a gente tem ali uma discussão que é global sobre a indústria da construção civil. É uma oportunidade incrível, né? Porque essa troca, eu acho que ela é enriquecedora, né? Para todo mundo vai aprender, né? O Brasil tem muito para mostrar, mas também tem muito para aprender, né? Eu acho que esse momento é muito interessante, a realização do evento. Hoje, no momento de inteligência artificial, com tanta tecnologia embarcada em tudo que a gente faz, o que isso impacta no mercado da construção civil? Isso impacta demais, porque, como eu falei aqui, a gente tem um desafio hoje da mão de obra, e esse desafio... eu acho que a gente não tem mais como enxergar a construção civil no modelo que a gente sempre teve até hoje de mão de obra intensiva. Então, necessariamente a gente tem que passar por uma transformação digital, necessariamente a gente precisa passar por uma digitalização, e isso, obviamente, vai fazer com que não só a gente tenha menos dependência da mão de obra, mas principalmente que a gente ganhe em qualidade, em produtividade. E aí posso te dar diversos exemplos, né? Hoje a gente tem soluções usando inteligência artificial, criando gêmeos digitais para os projetos, né? Para quem não sabe, o que é o gêmeo digital? Era a pergunta que eu ia fazer agora. Não, é um negócio super interessante. Então, por exemplo, hoje você tem na área de infraestrutura, por exemplo, ou na área de saneamento, a oportunidade de você criar um gêmeo digital. O que é isso? Então, você imagina que você tem aqui na cidade do Rio de Janeiro uma rede de abastecimento de água que está aí instalada na cidade e tudo mais. E aí você quer pensar como expandir essa rede e qual o impacto dessa expansão no atual abastecimento. Hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, você cria essa rede num ambiente virtual. Então, essa mesma rede que existe na rua, você cria num ambiente virtual, ou seja, você criou um gêmeo digital dessa rede, e essa rede que está agora no ambiente virtual, que não tem impacto nenhum para a população, você faz os seus testes. Então aí você muda a tubulação, você muda uma bomba, você cria uma elevatória, você coloca uma válvula, e aí com esses testes você fala, bom, se eu fizer isso, o impacto é esse. Se eu fizer aquilo, o impacto... Sem mexer na rede. Você busca as soluções importantíssimas sem mexer na rede. Exatamente. E a mesma coisa a gente faz também com projetos. Quando você pega grandes projetos, você fala assim, vamos fazer um traçado de uma nova rodovia. Você pega, cria essa rodovia num ambiente digital, e aí por isso o nome gêmeo digital. Você criou um gêmeo daquela rodovia, só que ele está num ambiente digital, então dali... Você pode brincar à vontade de fazer teste. Testar todas as possibilidades. Você pode testar material, você pode testar traçado, você pode testar, sei lá, metodologias construtivas para ver o impacto. E aí, depois que você fizer isso tudo,
aí você chega a alguma conclusão, aí você volta e executa na prática. Então isso, para grandes obras, para obras pesadas, obras de infraestrutura, isso é uma solução maravilhosa. Além do que, quando você vai falar então no mercado imobiliário, né, que aí é um pouco mais o ambiente da indústria da construção civil, onde a gente tem impacto em muita gente, né, as pessoas que moram nos imóveis e tal, você tem hoje também a inteligência artificial ajudando a procurar imóvel, ajudando a comprar imóvel, ajudando a visitar imóvel. A gente tem um dado, André, que diz o seguinte: no passado, quando a gente tinha ainda o nosso tijolinho, né, que era o nosso classificado, que você abria o jornal. Ela marcava no jornal, né, compilou o que colava numa página que você queria visitar. E ali você tinha só um descritivo, você não tinha foto, você não tinha nada, você tinha que imaginar o que era aquele imóvel com a descrição que você estava lendo no jornal. Nessa época, as pessoas visitavam, em média, 20 imóveis para comprar um. Por quê? Porque você procurava no jornal alguma coisa que te interessasse ali pelo título, você marcava, e a quantidade de visitas frustradas que você tinha eram enormes, né? Porque você lia, o descritivo era sempre lindo, maravilhoso, quando chegava lá na realidade era, né, uma decepção. Hoje, com toda a tecnologia que você tem de fazer tour virtual, tem fotos de qualidade, você consegue olhar pelo Google Earth, né, a localização, a fachada do prédio e tudo mais. Hoje, esse número reduziu para 6 visitas. Então, as pessoas visitam 6 imóveis para chegar à sua decisão. Por quê? Porque ele já fez um filtro. Ele fez uma pré-seleção. Exatamente, tá dentro, exatamente. Então, são das pequenas coisas, as grandes coisas, como isso muda a nossa vida, né? Então, isso é a nossa realidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, responsabilidade social, como é que tem sido isso incorporado na construção civil? Ótima pergunta. Sim, também no passado, né, a gente tinha uma fama de ser uma indústria que gerava muito resíduo, né? Então as pessoas passavam na frente da obra e eram caminhões de entulho saindo da obra, poeira, né? Um ambiente muitas vezes insalubre. Essa era a nossa realidade. E a gente já vem evoluindo muito nas últimas décadas, não só na metodologia construtiva, reduzindo esse tipo de resíduo, também reaproveitando esse resíduo. Então, por exemplo, hoje a gente já tem tijolo feito de resto de argamassa retirado da obra. De uma demolição. De uma Exatamente. obra. Então, você já tem esse ponto. Você tem hoje produção, por exemplo, de cimento sem emissão de CO2. Né? Então, você já tem também a preocupação. Você tem hoje as certificações para os prédios já prontos que têm itens de sustentabilidade no seu projeto. Água de reuso, iluminação fotovoltaica, você tem, por exemplo, tratamento de águas cinzas. Então, assim, hoje o mercado ele teve que se adaptar a essa nova realidade. Hoje isso é uma exigência. E o consumidor cada vez mais está focado nisso. E é uma responsabilidade de todos nós. Né? A gente não poderia ficar parado e mantendo o que a gente fazia no passado. Eu vou te dizer que nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de fazer imersões lá fora pelo Sinduscon, patrocinado pela Firjan. Em todas elas, em todos os países que nós fomos, a quantidade de material hoje que vem sendo produzido para a indústria da construção, já no processo produtivo de preocupação de não emissão de gases de efeito estufa, é absurdo. Então, acho que a gente tem realmente hoje uma evolução, a indústria hoje é diferente, mas ainda tem muito a evoluir. Mas a gente está num caminho muito bom. O importante é que tem esse foco, né? Total. Agora, quando a gente vê oportunidade de crescimento, desenvolvimento para a indústria da construção, cada vez você vê mais lançamentos aqui, estou falando de Rio de Janeiro. O momento do mercado está positivo? Sim, eu acho que a gente vive no Rio de Janeiro, André, quando a gente fala de mercado imobiliário especificamente, a gente vive um momento onde essa gestão do atual prefeito Eduardo Paes, junto com a liderança da Câmara do Carlos Caiado, eles fizeram um conjunto de leis na cidade do Rio de Janeiro que há muito tempo eram necessárias serem feitas, porque o Rio de Janeiro parou no tempo, tinha parado no tempo. Então a gente tinha uma legislação urbanística antiquada, atrasada, confusa,
E desde o primeiro mandato, né, dessa segunda etapa de mandatos aí do Eduardo, junto com a Câmara, né, junto com o Caiado, foram produzidas leis, né, como o Reviver Centro, como o Porto Maravilha expandindo para a região de São Cristóvão, como o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, lei do retrofit. Todas essas leis juntas fizeram com que a gente tivesse um ambiente na cidade do Rio de Janeiro, em termos de legislação, muito mais seguro, muito mais transparente, muito mais moderno. A gente diz o seguinte, você divide as cidades em dois tipos de cidade em relação à legislação urbanística. Você tem aquelas cidades que são desenvolvimentistas e tem aquelas cidades que são conservadoras, né? Então, hoje, a cidade do Rio de Janeiro tem uma legislação desenvolvimentista. Então, tem uma legislação que pensa no desenvolvimento da cidade, pensa em como você expandir o mercado, obviamente, dentro de uma linha de orientação que é interessante para a cidade. Então, você pega hoje o Reviver Centro, ele tem um benefício único, exclusivo para o centro. Por quê? Porque nós tínhamos um centro com uma infraestrutura pronta de transporte público de massa, de serviço, né, de logística, de localização excelente. Mas sendo abandonado. Exatamente. Né? Tinha vários imóveis que estavam largados, abandonados há anos. Mas o centro não estava abandonado agora, há muito tempo. Há muito tempo. E aí houve a coragem da atual gestão, tanto da prefeitura quanto da Câmara, em olhar isso de frente, e foi a primeira bandeira que levantaram. E aí veio o Reviver Centro. Plano diretor, a gente teve um plano diretor desenvolvimentista como nunca a gente viu, né? Um plano diretor que hoje orienta a cidade na direção de onde ela já está consolidada em termos de infraestrutura. Então, é levar o desenvolvimento para a Zona Norte, é levar o desenvolvimento na direção da infraestrutura que já está instalada. Metrô, ônibus, trem, água, luz, esgoto, e não deixar que a cidade se espalhe por áreas que ainda não têm infraestrutura. Então, acho que hoje essa é a grande diferença, né? Porque as pessoas me perguntam assim, poxa, mas como é que a gente está vendo o mercado imobiliário no Rio indo bem se a gente vive um momento econômico, né, nacional um pouco difícil, né? A taxa de juros ainda é proibitiva para você fazer investimento. Financiamentos também, financiamento, né? Investimento e tal. Ter acesso à possibilidade até de aquisição, né, Júnior? Exatamente. Aí você fala, bom, como é que uma coisa conversa com a outra? É que a legislação ela foi tão ela foi tão modernizada, né? Ela foi tão bem costurada, que mesmo com essa dificuldade hoje da macroeconomia, a gente ainda consegue ter um mercado que vem crescendo na cidade do Rio de Janeiro. E nós temos visto que os lançamentos, né, deste centro têm sido um sucesso, né? As vendas estão superando todas as expectativas. É claro que não é um projeto imediato, mas eu acho que isso vai ter um resultado fantástico para a cidade do Rio de Janeiro, né? André, os números não mentem. Antes do Reviver Centro, a gente tem, né, assim, um dos propósitos da nossa entidade de classe é prover dados, números, informações. Então, tudo que eu estou trazendo aqui não é informação de torcedor, né, que vai para arquibancada e fica torcendo, mas informação baseada em dados, pesquisas, que esse é o nosso maior investimento. Mas o Reviver Centro ele foi sancionado em 2021. Anteriormente ao Reviver Centro, a gente tinha o seguinte cenário: cerca de 6.500 imóveis vazios, abandonados e degradados no centro, endereços, não é uma loja, uma sala, endereços. Quer dizer, você está falando de um prédio inteiro. Prédios, sobrados, casas, endereços, 6.500. É um número vazios, absurdo. Abandonados e degradados. Nós fizemos isso com levantamento, contratamos 20 estagiários de engenharia e arquitetura que varreram o centro para chegar nesse censo. E a gente tinha 5 projetos nos 5 anos anteriores ao Reviver Centro que tinham sido lançados como residenciais no centro do Rio de Janeiro. Então você imagina, nos 5 anos anteriores a gente tinha um cenário de abandono, degradação, e somente 5 projetos residenciais tinham sido lançados. Agora vamos olhar para frente. De 2021 para cá, estamos falando de 4 anos. Nesses 4 anos foram lançados 16 projetos no centro,
mais de 3.200 unidades, das quais 85% já estão totalmente vendidos. Isso mostra o interesse de se morar no centro. Né? O mercado está carente, ele está precisando, tem interesse da pessoa morar próximo do trabalho, né? Andréia, eu digo o seguinte, para mim, o centro ele tem demanda infinita, porque o centro ele é uma oportunidade de gerar uma qualidade de vida para uma parcela enorme da população que hoje não tem acesso a muita coisa que você já tem pronta e funcionando no centro. Não é só o transporte, né? Porque eu brinco que o centro, você tem trem, metrô, barca, VLT, BRT, ônibus intermunicipal, interestadual, só não tem estação de foguete, né? Só tem dificuldade para ir para a Lua. Para qualquer outro lugar que você queira ir saindo do centro, você consegue ir. Então, infraestrutura tem, mas além disso, o centro ele tem o lazer, ele tem entretenimento. A gente tem, como é que chama? Tem teatro, tem bares, tem isso. restaurantes, né? Não, olha só, a gente tem tem museus, cultural, a gente né? tem o Aterro do Flamengo, tem a Orla Conde, você tem museus, você tem centros culturais, você tem teatro. Então, assim, não é que a pessoa tá indo morar lá, tô indo morar lá porque tá perto do metrô. Não é só isolado. isso. Não, ela tá no meio de uma cidade borbulhante de atividades, né? Olha só, são poucos os bairros da cidade que a gente tem essa infraestrutura de lazer, de entretenimento, de serviço que você tem no centro. Então, por isso que eu digo o seguinte, o centro é uma joia, né? A gente, óbvio, né? Essa recuperação do centro, ela não acontece da noite para o dia, mas se a gente olhar para hoje, né? E fizer aí o comparativo do que a gente tinha antes, o Reviver Centro é um sucesso. Tem pontos a melhorar? Sempre tem. Tudo tem pontos a melhorar. Mas o Reviver Centro já é um sucesso. Assim como o Porto já é um sucesso, também demorou, né? E é normal. Pegamos crise pelo caminho, tivemos que fazer alguns ajustes na legislação. Mais uma vez, parabéns à atual gestão municipal, tanto legislativo quanto executivo, que foi lá e encarou o problema de frente. A gente tinha um problema lá no Porto, que era essa gestão da Caixa, das CEPACs, para que pudesse ser produzido empreendimentos lá. Sentou-se na mesa, olhou o problema e resolveu. Olha o resultado lá, né? A gente passa hoje no centro, a gente passa hoje no Porto, Já quantidade... Pessoa, gente, tem vida, né? É impressionante. Mas isso mostra, Andréia, que na hora que você tem uma legislação que atrai o investidor, que dá segurança para o investimento e que tem o propósito de desenvolvimento da cidade, o mercado vem. Sem dúvida, né? E é muito bom ouvir essas coisas positivas da nossa cidade, do nosso estado, né? Ver que o Rio está mudando. Né? Não, e quando você fala de estado, a gente vê também hoje, por exemplo, um crescimento da indústria, da construção civil, o mercado imobiliário para o interior. Então você tem hoje cidades que vêm se desenvolvendo, empreendimentos que antes eram cidades basicamente de turismo, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Itaipava, Três Rios e tudo mais, começando a ter empreendimentos de pessoas que estão indo para lá morar. Por quê? O Estado também está trazendo infraestrutura para essas cidades e possibilitando que as pessoas... E hoje tem muita gente que adotou o home office, né? Principalmente os profissionais liberais que perceberam que não precisa, de repente, ter mais um escritório físico, né? Um consultório, alguma coisa do gênero. Essas cidades vêm sendo atrativas para esse tipo de pessoa. É qualidade de vida, né? Isso é muito bom. Total, mas não adianta você ter qualidade de vida se você não tiver infraestrutura. Porque você não vai sair da cidade para ir morar numa cidade menor para, não, porque lá é ótimo, porque o ar puro e tal, não sei o quê. Mas e o hospital? E a escola? Precisar se deslocar para qualquer... Exatamente, coisa exatamente. E a infraestrutura de água, luz, esgoto e a segurança, entendeu? Então, as cidades que conseguiram se organizar e proporcionar esse tipo de infraestrutura, hoje estão colhendo esses frutos. Remolim, que aula boa que você deu aqui para a gente, muito bom. Para a gente encerrar, como é que as pessoas fazem para entender como participar do Summit da Construção? Bom, o nosso evento ele é um evento gratuito, né? Então basta que as pessoas entrem no nosso site, rioconstruçãosummit.com.br. Lá tem o link para fazer a inscrição. Mais uma vez, ela é gratuita.
o objetivo é disseminar e democratizar conteúdo. E para as pessoas que já estão aqui na cidade, né, das pessoas que não precisam se deslocar, é uma oportunidade única, porque elas vão ouvir, assistir, conhecer referências da indústria da construção civil do Brasil e do mundo. É uma oportunidade única de aprendizado. Na nossa esquina, no nosso quintal, agora, durante 3 dias, 100% de conteúdo gratuito para as pessoas que tenham interesse, curiosidade, trabalhem ou queiram trabalhar na indústria da construção civil, em qualquer dos ramos de atividade. Não tenha dúvida que é um evento que essa pessoa não pode perder. Que bom, fica aqui então o convite. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo, acho que a gente debateu temas ótimos. Vamos voltar para depois saber como é que foi o evento, né? A gente vai ter uma próxima conversa que você vai poder contar os resultados do Summit da Construção. Eu que agradeço mais uma vez, André, e convido você a entrar no nosso site www.rioconstruçãosummit.com.br. Se inscreve, é gratuito e nos vemos 24, 25 e 26 aqui no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Se você gostou do Business Talk de hoje com Cláudio Armolin, presidente do Sinduscon, e quiser saber mais sobre temas relevantes para o seu negócio, acesse as nossas redes sociais, as plataformas de áudio, para novos temas do seu conhecimento, do seu entendimento.